Olá, meu nome é Olivia Cambuim, para quem ainda não me conhece. E nesse semestre, com muita alegria, eu estou responsável pela disciplina Teatro Latino-Americano. Vamos lá. Olha lá, então, introdução ao teatro latino-americano, né? Qual o subtítulo da aula de hoje que eu coloquei assim? A renovação da linguagem teatral a partir da utilização de elementos reconhecíveis por seu público. Porque eu acho que isso sintetiza o que a gente vai ver um pouco hoje. Aí aqui, esse monumento, né, à mão, de 1987, feito pelo Oscar Niemeyer, né, que está lá no Memorial da América Latina, em São Paulo, lá na Barra Funda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá nesse memorial. Alguém já foi lá? Bom, o que é a América Latina, então? Né? Essa expressão ela foi usada a partir de meados do século XIX, mais ou menos, metade do século XIX, inicialmente por pesquisadores estadunidenses e europeus, sobretudo franceses, no processo de emancipação de algumas antigas colônias, mas existem colônias. E sim, eles estavam se referindo, em princípio, a esses países, digamos assim, da América do Sul. Mas acabou essa expressão América Latina, ela veio a calhar porque ela englobou o México, daí, né, por essa questão do idioma. Então, aqui a gente consegue ver nesse mapa, né, esses países, então, que compõem a América Latina aqui, né? Então, o Brasil está bem no meio disso tudo, né? Temos a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Chile, Cuba, né, que é uma ilha, está aqui, o México. O Brasil ele faz fronteira com vários países da América Latina, né? Não faz aqui no caso com o Equador e com o Chile, mas vocês vejam que ele faz fronteira com vários países. Qual é a lista de países? Né? 20 países compõem a América Latina. Então, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Essa seria a lista, né, toda. Eu considero assim que os lugares que têm uma movimentação teatral assim grande, né, além da Argentina e do Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, Peru, Uruguai, acho que tem bastante coisa de teatro nesses lugares. E aí aqui tem um outro mapa, né, que seria esse mapa político do Brasil, que a gente consegue ver bem essas nossas fronteiras, digamos assim. Né? Então, eu achei interessante essa fala aqui, né, do Antônio Cândido Melo Souza, que ele fala assim, ó, comparadas grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procurava estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, das quais se formaram os nossos. Né? Então, é isso, né? É uma observação que, em princípio,
diz, digamos, tem uma relação mais direta com a literatura, mas eu faço uma analogia ao teatro também, né? Então, eu acho super importante a gente se reconhecer como latino-americano e olhar para a nossa dramaturgia, para as nossas produções teatrais. Não quer dizer que a gente vai ignorar o que acontece no mundo lá fora, que a gente vai desconhecer o que acontece lá fora, que a gente vai, sei lá, se negar a aprender o inglês ou o francês ou quer que seja, qualquer desses idiomas aí, desses países, enfim. Mas, até porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue dialogar, questionar. Mas eu acho muito importante a gente olhar para o que é nosso e valorizar a nossa produção, né? Porque, afinal de contas, é essa produção artística que está falando sobre nós de fato, que nos representa, né? E aí, o que afinal, né, a gente tem em comum? O que temos em comum com esses outros países da América Latina? Então, se não é o idioma, o que vocês acham que a gente tem em comum? Nós estamos geograficamente, digamos assim, no mesmo continente, né? No continente americano. Segundo lugar, temos um passado colonial de exploração e extermínio. É mais um aí, né, que vocês já destacaram aí. Temos um passado colonial de exploração e extermínio. É um outro aspecto que a gente tem em comum, né? A outra questão é que nós temos como língua oficial idiomas originados do latim. O português e o espanhol, no caso, né? Então, são línguas latinas, né? Nós sofremos a violência das ditaduras militares implantadas em diversos países no século XX. Se a gente estudar a história, sei lá, né, do Brasil ou mesmo da Argentina, a gente vai ver que tiveram diferentes momentos, né, ditatoriais na América Latina. Mas, na segunda metade do século XX, muitos países latino-americanos enfrentaram ditaduras muito violentas, né? Muito violentas mesmo, né? E isso tudo reflete no nosso teatro, sobretudo teatro contemporâneo, teatro moderno e contemporâneo brasileiro, né? Porque essas peças teatrais, elas tendem a questionar esses processos que a gente viveu, elas refletem sobre isso, né? Elas olham para essas questões todas, né? Aí, muitas dessas peças. E, bom, e aí, então, esses são alguns, né, dos aspectos que a gente tem em comum. E aí, olhando um pouco, assim, para essa questão que eu comentei com vocês aqui em relação às ditaduras, né, vale lembrar isso que em dois grupos nossos aqui, né, como representativos, digamos, enfrentaram em relação à ditadura militar no Brasil. Ainda na década de 70, segundo a Natália Batista, né, ela citando Jan Michalski, que é um crítico de teatro bem importante, ela fala assim, ainda na década de 70, dois importantes grupos da resistência teatral nos anos 60 finalizaram as suas atividades. O Teatro de Arena, conduzido pelo Boal, vocês lembram, né? E o Grupo Oficina. Em 1971, o Augusto Boal foi preso, levado ao presídio Tiradentes e torturado. Quando ele saiu da prisão, partiu direto para o exterior. O Teatro de Arena encerrou suas atividades devido a problemas financeiros e o exílio de um dos seus principais agitadores. O Teatro de Arena teve um desfecho similar, mas 3 anos depois. Embora o Teatro Oficina, teve um desfecho similar.
Embora o grupo já estivesse em crise, em 1974 ocorreu um evento detonador. José Celso Martinez Corrêa, porque o grupo Oficina ele ainda existe, né? Ele foi retomado depois. E esse Celso foi preso, também foi para o exílio na época, né? E a Tânia Pacheco, ela utiliza um depoimento do Fernando Peixoto para explicar o suposto suicídio, digamos assim, desses grupos. Mas não houve mortes naturais, são 2 caminhos provocados por uma violência repressiva de fora, e Michalski partilha da mesma opinião, afirmando que a ação da censura chega em 1971 a um nível tão delirante que qualquer tomada de posição diante da realidade nacional, por mais metafórica que seja, torna-se virtualmente impossível. Então, se a gente pensa nesse movimento aqui da ditadura militar, né, a gente lembra, por exemplo, de um aspecto muito importante em relação ao grupo Oficina nessa época, um pouco antes dele se dissolver, digamos, essa primeira formação dele se dissolver, devido à repressão, que foi a vinda da Judith Malina e do Julian Beck, que eram do Living Theatre, e também daquele grupo Los Lobos, né, que era aquele grupo argentino, e como isso teve um impacto no início do que a gente chama de teatro coletivo no Brasil. Isso teve um impacto muito grande. Vocês devem lembrar dessa discussão que a gente fez na disciplina de História do Teatro Brasileiro. E aí a gente tem exemplos, né, como, por exemplo, o grupo lá da tribo de atuadores, Oi Nós Aqui Travês, lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, o texto que eu disponibilizei para vocês do Zapata, desse diretor peruano, um dos diretores mais importantes da América Latina hoje, né, tem esse grupo aí desde a década de 70, está na Cavalo Louco. E o Cavalo Louco é uma revista publicada pela tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. É uma publicação independente do grupo, né? E eles trabalham até hoje com essa ideia de teatro coletivo. Agora, para além dessa ideia de teatro coletivo, uma outra característica que a gente consegue perceber no teatro latino-americano contemporâneo é o teatro colaborativo, que em alguma medida ele é decorrente dessa ideia de teatro coletivo, né? Agora, o que é isso, né? E isso eu penso, não penso sozinha, penso também a partir das leituras que eu fiz e, sobretudo, desses 2 textos que eu disponibilizei para vocês, né, na semana passada, para vocês lerem para a aula de hoje, se dá justamente sobre essa necessidade de alguns anos para cá, sobretudo da década de 70 para cá, de um olhar para si, né, e de como que os textos estrangeiros já não estavam mais dando conta das demandas locais, não estavam mais dando conta de falar o que estava precisando ser dito, né? E aí isso fez com que os grupos começassem a escrever seus próprios textos, né? Essa necessidade, digamos assim, quase que de um retorno para essa unidade perdida, né? Essa unidade perdida, essa volta para o coletivo, né? Essa necessidade de se voltar para o coletivo, mas essa necessidade de algo próprio, né? Os gringos já não falavam mais o que a gente precisava falar, né? Então, isso vem reverberando ainda no teatro, se a gente pensar, né? Essa necessidade de escrever, de você ler o texto de outras pessoas e não dar conta. Muitos desses textos que eu estou postando para vocês, latino-americanos, por exemplo, textos do Daniel Veronese, sim, os textos do Daniel Veronese foram encenados no Brasil, foram encenados em outros países, mas Daniel Veronese, ele faz parte de um movimento que o Jorge Dubat vai falar que é novo teatro argentino, né?
E esse novo teatro argentino, no sentido de que a gente começa a ter bem presente, na segunda metade do século XX, essa figura dessa pessoa que faz teatro, que dirige, que atua, que escreve o seu próprio texto. Rafael Spiegelburg, vocês vão ver a mesma coisa, né? Sim, a gente também tem isso no Brasil. Por isso que eu digo que são aspectos comuns do teatro latino-americano, que não é algo que a gente visualiza só no teatro argentino ou só no teatro peruano. A gente visualiza isso em vários países da América Latina, né? Essa necessidade de voltar para si e essas produções, né? De forma colaborativa, essa dissolução dessa figura do diretor, né? O diretor como detentor do saber, né? Outro dia eu estava falando com uma orientanda minha de TCC e ela estava dizendo, não, professora, eu vejo assim que tem muita gente que ainda pensa que a figura do diretor é a figura central, é a partir dele que se constrói um espetáculo de teatro. Ainda falei para ela, não, mas isso é totalmente ultrapassado. Isso é ultrapassado mesmo, porque não é isso. Essa figura do diretor, isso aí se dissolveu. Isso foi se dissolvendo, e a gente foi vendo, e quem cursou a disciplina de História do Teatro Brasileiro lembra que essa ideia foi se dissolvendo. Se a gente tinha no início uma ideia textocêntrica, né, como a figura do dramaturgo, uma figura central, e depois o diretor, né, isso tudo vai se dissolvendo. E no teatro contemporâneo a gente tem essa ideia muito mais democrática da concepção teatral. E tampouco é o ator, porque teve um momento também que o ator era a figura-chave, tudo partia do ator, né? Hoje em dia a gente tem essa ideia muito mais democrática. Isso tudo com possibilidade para levar para a sala de aula. Dá trabalho, né? Você pedir para os estudantes escreverem o seu próprio texto, mas eu acho que a gente também tem esse desafio, né, de propor estratégias para que as pessoas coloquem no papel o que elas querem dizer, né, e encenem o que elas querem dizer. É lindo demais quando isso acontece. E aí, enfim, mas eu estou me adiantando aqui no tema da aula, né, e aí é isso, toda essa ideia do coletivo. E aí, uma imagem, então, né, que eu já tinha mostrado para vocês no início, eu acho que a pronúncia é essa, gente, Yuashkani, né? E aqui a gente tem desse mesmo espetáculo, o último ensaio, uma imagem colorida daí de 2009. E toda a temática deles é toda voltada para o Peru, para essa história do Peru, né? E a gente vai ver depois, no final está programada aqui para as nossas aulas, também outras propostas dessas, né, latino-americanas, que se voltam para si, que é a ideia do teatro documentário. Aqui um outro espetáculo deles, que é Adiós Ayacucho. Adiós Ayacucho. É um camponês que morre, né? E aí ele volta do mundo dos mortos, né? Para fazer todo o diálogo. Está disponível, quem tiver interesse, tem disponível na internet essa encenação aí, mas toda em espanhol e um pouco dessa língua nativa, né? De Quechua, em uns 30 minutos, mais ou menos. Aqui uma imagem colorida, né, desse espetáculo, que ainda está em repertório com eles, né, imagem 1990. E até essa foto é boa, né, gente? Acho que eu vou mostrar na disciplina de teatro de animação 1, né, que é uma máscara, né, é uma máscara de tecido. E aqui uma outra figura central para o desenvolvimento do teatro latino-americano, que é o japonês Sexano, né? O ator e diretor Sexano, também, gente, não falo japonês, acho que é assim que falo.
ele influenciou inúmeros diretores e atores na América Latina, sobretudo no México e na Colômbia. Uma figura muito importante. E, enfim, tem relatos assim de quando ele foi para a Colômbia, por exemplo. A Colômbia estava vivendo uma ditadura, né, na década de 50, e estava sendo implantada, digamos assim, a TV estatal. E aí eles queriam alguém que falasse espanhol e que entendesse de atuação e que, enfim, contribuíssem para isso. Ele acabou indo para lá. Mas, por questões... Ele era de esquerda, né? Ele era esquerdista, e aí ele acabou tendo que sair da Colômbia. Enfim, a maior parte do tempo mesmo ele ficou no México, mas ele teve uma influência muito grande na Colômbia também. E aí, segundo a Silva, ela fala o seguinte, né? Antes de desembarcar em Bogotá, na Colômbia, né, em 1955, o professor japonês, né, a importância da presença do Sexano em momentos decisivos da história do teatro colombiano e mexicano pode ser atestada pela recorrência do seu nome em praticamente todas as obras históricas do teatro colombiano. Entretanto, ele passou a maior parte do tempo dele no México, onde ele aportou em 1939, como exilado político, depois de ter rodado as principais capitais do mundo ocidental, sem conseguir permanência em nenhum país em virtude da sua afinação política com o pensamento de esquerda. Antes de se dirigir ao México, todavia, o Sexano passou uma longa temporada de estudos na antiga União Soviética, de 1932 a 1937. Em Moscou, ele estudou com Stanislavski, assimilou as teorias do Vakhtangov e trabalhou como assistente do Meyerhold. No ano de 1937, porém, ele foi obrigado também a deixar a Rússia em função da ordem de Stalin em expulsar todos os estrangeiros do território soviético que não tivessem relações com o partido, né, com o partido stalinista. Eu tenho certeza que vocês lembram, né, que vocês já estudaram, certamente, sobre Stanislavski, sobre Meyerhold, na disciplina de História Mundial do Teatro. E vocês lembram que o Meyerhold ele foi fuzilado em 1940 pelo Partido Stalinista. E o nome dele foi proibido de ser mencionado até 1956, ou seja, foram 16 anos de uma tentativa de apagamento desse nome da história. Não era só queima de livros, né, assim, mas ele foi proibido de ser mencionado o nome dele, né. E é interessante que dizem que ele tentou primeiro estudar com Stanislavski, aí Stanislavski perguntou para ele, mas afinal o que ele queria, né? Aí ele falou, eu quero estudar sobre direção. Então vai falar com o Meyerhold. E aí ele foi ser então assistente de direção do Meyerhold. E acabou vindo parar, né, na América Latina, no México e na Colômbia. Influenciou sobretudo esses países, mas eu tenho certeza que também tem um impacto nos outros países ali próximos, inclusive no Peru e tal. E no Brasil, vocês lembram que a gente viu no semestre passado, na disciplina de História do Teatro Brasileiro, que uma das principais pessoas que trouxeram as ideias do Stanislavski para o Brasil foi o Augusto Boal. Né? O Stanislavski, ele estudou em Nova York, no Hector's Studio, e ele, então, pela via do Hector's Studio, ele trouxe as propostas de Stanislavski para o trabalho de ator. Agora, vocês lembram também que o trabalho que o Stanislavski escreveu, ele não foi publicado todo de uma vez, ele foi publicado em 3 partes. E lá no Hector's Studio, o Lee Strasberg, por exemplo, desenvolveu a partir, sobretudo, dos escritos iniciais do Stanislavski, né, naquele livro dele, A Preparação do Ator, que ele fala sobre o ser mágico, por exemplo, sobre aqueles elementos lá. Ele desenvolveu um método, né, e até tem esse livro, né, um Sonho de Paixão, que é onde fala do método. E o Boal
trouxe outros elementos para cá, né? Que é, por exemplo, encenaram peças do Brecht, e a gente vai ver que essas figuras das vanguardas teatrais europeias, elas tiveram um impacto muito grande no teatro latino-americano, brasileiro e de outros países ao redor. Inclusive o Barba na questão da formação de grupos. E eu lembrei assim que há 20 e poucos anos atrás, quando eu era estudante universitária, porque esse termo desmontagem, ele está muito conectado com as ideias do Brecht, né? Mas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente usava muito o termo assim, demonstração técnica. Agora, essa ideia de demonstração, ela também tem esse princípio da desmontagem, né? Mas pega muito na questão do treinamento, né? E essa ideia do treinamento para esses grupos, treinamento de ator para os grupos latino-americanos, ela está ancorada no Barba. Porque vocês devem lembrar lá da disciplina também de História Mundial do Teatro, que o Barba, que é diretor desse grupo, né, Odin Fietra, ele é um dos fundadores da ISTA, que é a Escola Internacional de Antropologia Teatral. E a ISTA, ela estuda o quê? O ator, o trabalho do ator em situação de representação organizada. Então, pega os aspectos comuns entre várias práticas teatrais, independente se são atores ocidentais, orientais, enfim, tenta detectar o que tem em comum entre essas técnicas todas. E essas ideias do Barba, da Ista, tiveram um impacto muito grande no nosso teatro latino-americano. No Brasil, vocês lembram, a gente já estudou sobre isso, o Lume, né? É um dos grupos bem representativos, o Lume lá de Campinas, que o Luiz Otávio Burnier, na década de 80, né, formou o Lume, era inicialmente um grupo de extensão universitária, e alguns dos integrantes atuais do Lume, como, por exemplo, Renata, Raquel, o Gessé, a Ana Cristina, essa moçada, eles eram alunos do Luiz Otávio Burnier na Unicamp, e eles fizeram um trabalho, né, uma montagem, como uma prática de montagem mesmo, universitária, e a partir dali, enfim, tem esse núcleo duro do Lume, né, junto com Simeone e tal. Só que o Luiz Otávio Burnier, você sabe, né, morreu muito jovem, morreu prematuramente, mas o grupo está aí, e eles trabalham muito com essas ideias do Barba, né, tem parcerias até hoje, inclusive, né. Eugênio Barba, particularmente, eu vi uma palestra deles alguns anos atrás, dele e da esposa dele, num evento que teve lá na UDESC. Eu já era professora da FURB, eu levei os meus alunos para a gente ir para lá, para ouvir o Barba falar. E ele é uma simpatia, um doce. E aí, o Cabarildo, né, a partir da Silva, eu tô falando Silva, né, esse é Fátima Antunes da Silva, a imagem poética no novo teatro latino-americano, o caso do Tec e La Candelária. É uma tese de doutorado em sociologia de 2007, então eu estou usando bastante ela assim como referência para falar aqui na aula de hoje, né? Ele fala o seguinte: Sexano, rosto de asiático que não deixa lugar a dúvidas sobre sua nacionalidade, renovador do teatro no México, mestre de várias gerações, introdutor da teoria de Stanislavski do sistema de ensino, responsável de haver formado várias personalidades brilhantes da cena, diretor de várias montagens históricas inesquecíveis, homem que é indispensável mencionar em qualquer alusão ao movimento teatral mexicano dos últimos anos. Então é isso, é uma grande referência esse diretor japonês.
E aí, enfim, né, sintetizando, quais são, então, as referências do teatro latino-americano? Né? Tem forte influência das vanguardas teatrais europeias do século XX, figuras como Meyerhold, Piscator, Brecht, né, entre outros. Tem influência do Eugênio Barba, sobretudo no teatro de grupo, né? E essa proposição estético-pedagógica de Brecht é uma das principais referências. Então, esse protagonismo das classes populares a partir da década de 70, né? A simplificação da linguagem teatral, ou seja, um teatro acessível para todos, e esse método da desmontagem, né? Então, porque o Brecht ele trabalhava com essa ideia, né? E aí eu queria ler para vocês a epígrafe que eu coloquei no meu artigo, que é um texto do Brecht que ele fala assim: meu mestre, esse homem, grande e amigável, foi fuzilado, condenado por um tribunal popular como espião. Seu nome é execrado, seus livros são destruídos. Falar dele desperta suspeitas. Calamos. E se era inocente? Né? Então, o Brecht faz essa provocação, né? E ele, muito provavelmente, está se referindo a Meyerhold como um mestre, né? E a gente vê muita similaridade entre as propostas do Brecht e as de Meyerhold. O que acontece é que o nome do Meyerhold não pôde ser mencionado durante muitos anos, né? E o Brecht conseguiu, digamos assim, fazer circular as ideias dele, né? Então, essa ideia, né, da desmontagem, né, a perspectiva da desmontagem, ela está apoiada na ideia de se efetivar uma arte do espectador, tratando esse como um artista em processo, propondo-lhe jogos de improvisação semelhantes aos desenvolvidos pelo grupo teatral durante a montagem, o que pressupõe a implementação de procedimentos que tornem os participantes aptos para interpretar, compreender artisticamente, tal como os artistas implementam procedimentos para interpretar, conceber artisticamente. Então, essa ideia mesmo da desmontagem é mostrar de dentro os procedimentos mesmo de criação. É isso que perpassa essa ideia de desmontagem. E ligado muito com a arte do espectador, né? E essa é uma fala do Desgranges, né, que foi um professor da USP durante muito tempo e hoje em dia ele é professor da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Nunca foi meu professor, não, mas ele tá lá, né? Também porque eu já saí de lá faz tempo. Saí de lá em 2005. Mas é uma figura muito importante para se pensar o espectador, não só no Brasil, mas na América Latina. Bom, quais são os impactos disso tudo, né, que a gente viu aí no teatro latino-americano? A partir dessas leituras, né, e da minha percepção, digo assim, criações dramatúrgicas coletivas e espetáculos colaborativos, qual é a consequência? Na abertura no formato tradicional de criação, nessa ideia de autor, diretor, ator, espectador, isso aí foi rompido, né? Isso a gente percebe em vários lugares da América Latina. O teatro de grupo como mola propulsora, a improvisação como instrumento de criação, outro aspecto marcante do teatro latino-americano, né? E o espectador como co-criador do espetáculo. Então, são elementos comuns do teatro latino-americano e que são reflexos, digamos assim, dessas referências que a gente teve, né? Segundo essa pesquisadora, né, a colombiana Beatriz Riske, o novo teatro ocupou um lugar importante no desenvolvimento do teatro latino-americano, no sentido de que obrigou seus fazedores a olhar para dentro. E ante a óbvia falta de uma dramaturgia que desse conta da realidade circundante, surgiu a criação coletiva, como alternativa viável que deu e segue dando frutos nas artes cênicas latino-americanas. Ademais, assumiu-se o labor teatral, digamos assim, como pesquisa, como investigação que se estendeu a muitos campos,
próprios e alheios, e talvez o mais importante de tudo, enfocou-se o treinamento do ator como laboratório de experimentação, onde foram parar técnicas e estratégias desenvolvidas igualmente, tanto dentro como fora dos países de origem. Né? Então, aqui a gente vê, né, esses elementos, a criação coletiva e o treinamento do ator, né, como laboratório de experimentação. Elementos muito importantes, né? Aqui mais uma imagem, né, de um espetáculo, no caso, Os Músicos Ambulantes, também do Iwashkani. E aqui uma imagem colorida, né, desse mesmo espetáculo. Eles trabalham bastante com máscaras, né? E aí o Zapata, que é um dos responsáveis, né, o diretor principal desse grupo, ele diz o seguinte: composta por cenas ou partes unidas por um narrador e ou utilizando canções que constituem o fio condutor, as obras de criação coletiva têm feito com que a personagem individualizada tenda a desaparecer e os grupos sociais passem a ocupar uma posição de protagonistas. Produto destas experiências, alguns grupos têm chegado a elaborar propostas metodológicas para o trabalho de criação coletiva. E a gente vê, gente, muita similaridade entre isso que ele está falando com, por exemplo, as propostas da Companhia do Latão no Brasil. Né? Se vocês devem lembrar lá das nossas aulas de História do Teatro Brasileiro, vocês já devem ter visto alguma coisa da Companhia do Latão. E isso tudo também tem muita similaridade com o que o Brecht coloca. E aí, para finalizar, né, mais uma fala do Zapata, ele diz o seguinte: a estrutura orgânica do grupo é a negação da companhia. É muito interessante a gente pensar essa diferença, né, entre grupo e companhia, porque muitas vezes a gente lida como se fossem sinônimos, né, mas não é. A companhia, não é a mesma coisa que grupo. Né? Aí ele fala assim, que a companhia ela tem uma organização vertical, que contrata atores para uma obra, né? Está a serviço de um diretor e de um ator que encabeça o elenco e que determina suas relações pela lei de mercado. Os grupos, por outro lado, tendem a ser a expressão democrática de um objetivo a serviço do qual está a organização do mesmo. Estabelece relações mais horizontais e seus integrantes participam de todo o processo criativo, desde a escolha da obra ou do tema, até o próprio momento da montagem, passando pela produção e pela distribuição coletiva das atividades técnicas. Então é interessante pensar nessa diferença entre grupo e companhia. E aí as obras, então, que eu usei, né, para essa aula de hoje foram essas, né? Esse texto aqui, Las Vanguardias en el Teatro Latino-Americano, desde a metade do século XX, esse texto aqui do Flávio Desgranges, né? Mediação teatral, anotações sobre o projeto de formação de público, esse texto que eu disponibilizei para vocês, da Beatriz Rischi, sobre teatro latino-americano, essa tese de doutorado, né, a imagem poética do novo teatro latino-americano, e esse texto do Miguel Rubio Zapata, que está na revista O Cavalo Louco. Um beijo, então, gente. Até!